Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Me chamo Henrique Ferreira da Silva, como solicitado pelo senhor, estou aqui gravando o vídeo, né, para mostrar os testes e etc. Bom, inicialmente eu vou estar mostrando aqui as mudanças feitas no back-end, né, também solicitadas pelo senhor antes de mostrar os testes. E para atender a solicitação aqui de trocar as cores lá na aplicação, né? Caso ele esteja devendo e etc., foi necessário fazer as seguintes mudanças. Primeiro, foi necessário aqui no DTO, né, que é utilizado pelo front, retornar também um status financeiro. Ou seja, precisa retornar um status, né, para que o front saiba quando ele precisa fazer essa mudança. Então, foi adicionado, né, esse atributo aqui. Além disso, aqui no método get membros do grupo, que é utilizado, né, que ele utiliza aqui esse DTO membro response, né, justamente por isso que eu fiz essa mudança aqui, ele precisei, na hora que ele cria, aqui ó, na hora que ele cria esse membro response para DTO, né, para poder enviar pro front, tudo isso aqui de cima ele já fazia anteriormente, só precisei alterar esse status financeiro aqui, como solicitado, né? Cria esse status financeiro, então teve que aplicar a lógica. Basicamente, ele vai lá no banco, verifica se essa pessoa tem contas atrasadas. Se tiver, ele retorna aqui o status atrasado. E depois, caso não caia aqui, ele vai verificar se essa pessoa tem conta pendente, etc. Porque se ela tiver conta pendente em análise, ele vai retornar pendente aqui, no status pendente. E se tiver tudo certinho, ele vai retornar regular. Aí com esses status, o front ele consegue saber qual cor colocar, porque se retornou atrasado, ele bota vermelho, se retornou pendente, ele vai colocar amarelo, né, como solicitado, e se retornar regular, vai botar verdinho. Então, basicamente essa foi a alteração feita, né, no back-end para que o front conseguisse alterar essas cores, beleza? É, a última alteração foi no expulsar morador, basicamente teve que ser refeito toda a lógica dele, quase toda a lógica, né? Porque antes era o seguinte: se o morador tivesse devendo, ele não deveria conseguir expulsar, o admin, né, não ia conseguir expulsar esse morador. Ele ia dizer: olha, é melhor você quitar a dívida dele ou pedir para ele fazer isso ou algo assim. Só que, como solicitado, a gente permitiu que o admin conseguisse expulsar de qualquer jeito ele, mas antes de ocorrer essa expulsão, todas as parcelas aqui do morador, a gente iria no banco verificar todas as parcelas que ele tivesse. Se ele não tivesse, então teria perfeito, né? Porque se ele não tivesse parcela, não precisaria ser dividido. E se ele tivesse, o banco ia dividir, ia verificar se tem outros moradores na casa para poder fazer essa divisão, porque se não existisse, não tinha como ele repassar essa dívida. Aí, existindo, ele pega todas as dívidas do usuário, né? Esse usuário que está sendo expulso, e divide para os moradores que tiver na casa. Esse cálculo aqui é só para tentar deixar a conta certinha, né? Porque, por exemplo, vamos supor que tem 3 pessoas no grupo. Uma está sendo expulsa, aí vai. Não, perdão, se der 4 pessoas no grupo. Então, se uma está sendo expulsa, ele vai ser dividido para as outras 3 pessoas. Aí, se fosse um valor de R$ 100, por exemplo, ia ficar 33,33 para cada um, ia ficar faltando um centavo. Então, isso aqui ele deixa certinho até o centavo. É essa verificação aqui. E é basicamente isso. Aí no final ele cria, né, a parcela e é, já salva no banco para que seja atualizado lá no front-end. Então é basicamente isso. Foi atualizado, né, toda a lógica do expulsar morador. Eu gostaria de deixar uma observação do seguinte: como o senhor sabe, em sala de aula, né, quando tá fazendo a aplicação, eu gostaria de pedir desculpas, né, pela demora. O que ocorreu foi que a gente teve muitos problemas com o Docker, porque o computador que a gente estava utilizando não era nosso, aí, né, acabou que a gente não estava acostumado ali, era diferente dos nossos computadores. Acabou que a gente teve problema com Dockers, etc. Mas, além disso, como o senhor sabe, a gente não conseguiu fazer com que o status ficasse em vermelho, né, quando a conta estivesse atrasada. Isso ocorreu por causa que nós, principalmente aqui no back-end, não criou, a gente criou o status aqui, ó, se a gente for em modos, por exemplo, e for aqui em status despesa,
Perdão, não status despesa, status parcela, vai ver que existe o status parcela atrasada. Só que esse atrasado ele nunca ocorria. Ele nunca ocorria porque para ficar uma conta ficar atrasada, ela tem que passar da data de vencimento. Então, se eu botei, por exemplo, hoje dia 23, se fosse dia 24, era para ela estar atrasada. Só que não existe nada que faça essa alteração para atrasada. Esse status existe aqui no status parcela, mas nunca ele era verdade porque, por exemplo, eu no back-end deveria ter criado um service, assim como eu fiz aqui para limpeza de despesas, né? Que é toda noite, né? Todo dia que passa, ele verifica se alguma dívida passou de um ano para poder arquivar ela. Eu deveria ter feito a mesma coisa para as contas atrasadas. Todo dia, quando passasse a meia-noite, ele verificasse se tem alguma dívida atrasada para ele alterar esse status de atrasado. Só que eu não, ninguém fazia isso, nem o banco e nem o back, né? Que é o correto era o back fazer. Aí acabou que não existia contas em atraso formalmente. E é por isso que não dava para colocar em vermelho. Esse foi o nosso erro, eu queria mostrar, né? Porque eu acho que é interessante. Eu pensei em consertar, mas tendo visto que a gente não conseguiu pensar nisso na hora perceber isso, né, na hora da aula, aí eu não alterei nada, né, para para ficar justo, né, o que foi feito. E para finalizar, né, para fazer o que o seu também solicitou, foi os testes. Se a gente vir aqui, ó, em app.api testes, vai ter os services, o teste de cada service, aí você consegue estar acessando aqui. Então, por exemplo, a gente cria aqui um banco em memória, né, um banco virtual para estar fazendo os testes. Aí eu dividi aqui em subseções, teste de lançamento, de rateio, né, para fazer os cálculos, para ver se está dividindo tudo certinho no cadastro de despesa, e também tem teste de segurança e pagamentos e um monte. Mas, como o senhor quer, o único que vai ser afetado mesmo é o grupo Service, mas eu vou rodar todos os testes, né, como solicitado. Deixa eu só ver rapidinho aqui se o senhor está conseguindo ver essa tela. O senhor não está vendo essa tela aqui, então, perdão. Deixa eu corrigir isso rapidamente. Tá, acredito que o senhor consiga estar vendo agora. Então vai ser o seguinte, eu vou clicar aqui em executar todos os testes. Ele tem 93 testes aqui, como o senhor consegue estar vendo aqui em cima. Se eu executar todos os testes, aqui ó, tá executando, finalizado. Dos 93 testes, 91 foram aprovados e 2 ocorreram falhas. Por que ocorreu falhas? Se a gente ver aqui, vem aqui minuciosamente, né, verificar, vamos ver que os dois erros que aconteceram foram no expulsar morador. Por quê? Porque, como eu tinha explicado inicialmente, a lógica dele era diferente. Eu tinha colocado duas validações para verificar se o sistema ia expulsar ele, mesmo ele tendo dívida, não, até o nome sugere aqui, né, expulsar morador deve disparar a exceção caso ele tenha dívida. E esse aqui é caso ele não tivesse, né, para verificar se ele estava tudo certinho. Então, como a lógica foi alterada, perdão, só um momento. Como a lógica foi alterada, é diferente agora, não importa se ele tem dívida ou não, acaba que esses dois testes não são mais respeitados. É por isso que eles falham. Aí, tecnicamente, já que a lógica foi alterada, era para a gente apagar esses testes, mas decidi manter para que o senhor conseguisse verificar o que aconteceu. Então, todos os testes passaram, só esses dois, né, devido à lógica que foi alterada. Aí, basicamente, é isso. Acredito que era isso que o senhor queria verificar. É, qualquer coisa, né? Só dá um toque que a gente consegue estar corrigindo. A gente colocou lá no GitHub, a gente já deu um merge na main, né? Com as mudanças solicitadas em sala para que o senhor consiga estar visualizando, testando, caso que eu queira também baixar o repositório. Então, basicamente é isso. Qualquer coisa, é só dar um toque. É isso. Agradecemos a compreensão e até um outro momento. Muito obrigado.